Olá, queridos. Eu sou o professor Gilson de Matos e este é o canal Igreja Hoje. Para mim é um privilégio ter você aqui comigo para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos meditar hoje num tema bastante interessante, que trata-se da vida de Pedro, um homem determinado. O texto bíblico base está em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ver alguns fatos interessantes na vida do apóstolo tão querido do Senhor. Ele era um pouco precipitado. Ele tentou repreender, ele repreendeu, na verdade, Jesus. Imagine a pessoa se arrogar o direito de repreender simplesmente o Senhor Jesus. Em Mateus 16, 22, quando o Senhor fala que vai morrer por eles, que vai ressuscitar ao terceiro dia, Pedro chama o Senhor à parte e diz: Mestre, isso não te ocorrerá de forma nenhuma. Ou seja, ele estava negando a palavra de Deus, não percebeu que estava negando a própria palavra do Senhor. E Jesus repreende Pedro e diz: Não, Pedro, pare de ser usado por Satanás. Eu vim para cumprir este propósito, isto faz parte do plano da salvação. Quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos como exemplo de liderança e sinal de humildade, Pedro recusou e Jesus disse: Pedro, se você não permitir que eu lave os teus pés, não terás comunhão comigo. Ah, Senhor, então lava o meu corpo inteiro. Jesus disse: não seja precipitado, é só os pés, é um momento apenas, tenha calma, não seja tão altivo. Jurou fidelidade ao Senhor. Em Lucas 22, 31, ele disse: Senhor, ainda que todos te neguem, que todos se escandalizem em ti, eu jamais te negarei. Pouco tempo depois estava lá ele negando 3 vezes ao Senhor. Era agressivo, mesmo que por causas justas, né? Quando foram prender Jesus no Getsêmani, Pedro pulou em Malco, um dos militares que estavam prendendo o Senhor, decepou-lhe a orelha com a espada. Ou seja, estava lutando por uma causa justa? Estava, Jesus era inocente, mas não era daquela forma. O Senhor já tinha ensinado ele tantas vezes que não era dessa forma que se resolviam as coisas. Então Pedro estava passando por muitas experiências, às vezes amargas, e também vinham experiências gloriosas na vida dele. Ele estava sendo confrontado com muitos fatos. Quando Jesus foi preso neste momento lá no Getsêmani, nós vemos que Pedro passou a seguir ao Senhor em oculto. Veja o quanto que ele amava o Senhor. Ele, mesmo naquele contexto tão turbulento em que muitos já tinham abandonado o seu mestre, João seguiu ao Senhor e Pedro também estava, mesmo que escondido lá, mas andando atrás do Senhor, seguindo as pisadas do mestre, ver onde que o Senhor Jesus estava, o que estaria ocorrendo com o seu mestre amado. Terceiro fato que nós vemos, nessa transformação, ele é confrontado quando ele nega ao Senhor pela terceira vez. Quando ele nega pela terceira vez, o galo canta e Pedro se sente muito abalado porque ele lembra-se que Jesus havia advertido ele, por ele ser precipitado. Jesus disse: Pedro, não faça assim, ainda hoje 3 vezes me negarás, antes mesmo que o galo cante. No Evangelho de Lucas 22, 61, diz que quando ele negou pela terceira vez, Jesus, mesmo preso, já sendo esbofeteado, provavelmente já com sangue escorrendo em sua face, Jesus olhou para Pedro, simplesmente olhou para Pedro. Isso nos leva a 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz: Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é verdadeiramente dele. Pedro tinha o coração no Senhor. Pedro tinha o coração em Cristo Jesus. Quando ele negou pela terceira vez ao Senhor, embora eu e você, se estivéssemos do lado de Pedro ali, íamos insultá-lo, íamos xingá-lo, Jesus não, simplesmente olhou para Pedro, fazendo ele lembrar do que o Senhor havia dito, mas dando um olhar de esperança ao mesmo tempo, mostrando-se forte, o Senhor mostrando-se forte para com Pedro, porque o coração de Pedro era verdadeiramente do Senhor. Veja o que interessante, queridos. Quando Jesus
ressuscita, é crucificado, morto, ao terceiro dia ele ressuscita. As mulheres vão ao túmulo e voltam glorificando ao Senhor e anunciam a ressurreição. Alguns discípulos dizem que elas estavam delirando, mas Pedro, ele e João correm à sepultura para ver isso. Então a fé dele estava ali em ebulição, estava sendo tratada, sendo trabalhada. Enquanto todos ficaram frustrados, ele corre até a sepultura e constata que a sepultura está vazia. Numa outra passagem, a Bíblia diz que as mulheres que encontraram-se com um anjo, e o anjo, quando da ressurreição de Jesus, o anjo disse, olha, o Senhor não está aqui, já ressuscitou e segue para a Galileia. Avisem os discípulos e a Pedro que o Senhor Jesus os aguarda lá. Pedro estava abatido, ele tinha negado o Senhor Jesus, não sabia mais se seria aceito pelo seu mestre. Judas já tinha até se enforcado, enfim, toda aquela tragédia, todo aquele contexto de dor, de sofrimento. Mas o Senhor Jesus dá a ele uma palavra de esperança. Olha, diga aos discípulos e a Pedro, Pedro, eu conto com você. Você falha, você desliza, você tropeça, mas você se levanta, venha e me acompanha. Segue-me, Pedro. E Pedro foi à Galileia ao encontro do Senhor. Lá na Galileia, um pouco antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele chama Pedro e 3 vezes ele pergunta, Pedro, tu me amas? 3 vezes ali atrás, 3 dias antes, Pedro negou o Senhor. Aí Jesus está dando uma chance novamente para que cada uma das vezes que ele negou lá atrás, agora ele dissesse, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse, então, apacente as minhas ovelhas. Lembra-se, Pedro, eu tinha dito lá atrás que você é uma pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eu conto com você. Você vai ser um dos alicerces da minha casa, da casa de Deus aqui na terra. E Pedro chorou ali quando Jesus perguntou para ele pela 3ª vez, mas ele confiou a sua palavra, Senhor, eu te amo, eu vou te seguir até o fim. Jesus disse, olha Pedro, quando você era jovem, você ia para onde queria, fazia o que queria, agora quando chegar a idade, você seguindo os meus passos, chegará um momento que você estenderá as mãos e será levado para onde você não quer. A Bíblia diz ali, queridos, que Jesus Cristo estava dizendo a forma com que Pedro glorificaria o Senhor na sua morte. Jesus já estava anunciando que Pedro seria fiel e fiel até o fim, entregando a sua vida por amor dele. Aquele homem que tantas vezes deslizou, tantas falhas cometeu, até mesmo negando o Senhor, morreria por amor a Cristo. E isso foi uma verdade. Em Atos, Pedro confirma a palavra do Senhor, se tornando pescador de almas, pescador de homens. 3.000 homens no primeiro discurso são salvos, reconhecem Jesus como Senhor. Pedro curou muitos enfermos, interpretou sonhos, andou literalmente com anjos, até a sombra de Pedro curava, está em Atos 15. Foi açoitado por amor de Cristo e se sentiu honrado por ser açoitado. Ele que tanto fugia, o temor tantas vezes o afastava do Senhor. Agora a Bíblia diz que ele e os outros discípulos, João e Tiago provavelmente, vinham jubilosos por se sentirem no direito de serem açoitados pelo nome de Cristo. Vejam quanta transformação passou pela vida deste apóstolo. Liderou de forma espetacular a igreja primitiva. Deixou-nos 2 epístolas maravilhosas que até hoje falam aos nossos corações, trazendo-nos ensino de fidelidade ao Senhor, de amor ao próximo, ensino de lealdade para com o Senhor Jesus. Foi morto em Roma, era líder da igreja em Roma, foi preso e cumpriu aquilo que Jesus disse. Teve que estender as suas mãos, ser levado pelos soldados romanos e foi, segundo a história, crucificado por amor a Cristo. Alguns dizem até que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não queria tentar imitar o seu mestre, porque ele se sentia muito, muito inferior ao Senhor Jesus, aquele a quem ele tanto amava. Então, até na sua morte, Pedro glorificou ao Senhor Jesus. Quando Jesus disse, quem dizeis vós que eu sou?
Jesus disse, Pedro disse ao Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único que tem palavras de vida eterna. E Pedro, com todas as suas falhas, ele jamais abriu mão do Senhor Jesus. Que a vida de Pedro seja um exemplo para nós, queridos. Se hoje você tropeçar, levante-se. Se amanhã você cometer uma falha, lembre-se que os olhos do Senhor passam por toda a terra para te mostrar forte, para dizer, olhe para mim, levante, pare com isso, vamos em frente. Siga ao Senhor Jesus. Veja o exemplo de Pedro e ponha isto em prática. Disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Sigamos a palavra do Senhor sempre com fidelidade, assim como o Senhor nos deixou o exemplo de Pedro, um homem determinado e que foi fiel até o fim da sua vida. Fique na paz do Senhor.